Agora sim. Bem-vindo e bem-vindas, todos e todas. Esse aqui é o Espaço Interredes, um espaço onde juntam-se várias redes da província dos Jesuítas do Brasil, né? A Rede de Justiça Socioambiental, o Programa MAGES Brasil, que trabalha com juventudes, a Federação Fé e Alegria, a Rede de Educação, Jesuíta de Educação, às vezes também recebendo aporte de outras redes, e a gente tem como objetivo principal, antes de mais nada, fazer essa interlocução entre os atores que fazem a mobilização dessas redes, a fim de a gente se aproximar e conseguir trabalhar de maneira mais colaborativa na missão que cabe a todos, né? E nesse caminho, um dos temas que nós elencamos já desde o ano passado, como de interesse de todas as redes, é o tema das juventudes, realmente. A gente vem se debruçando sobre esse estudo, sobre esse diálogo, e principalmente tentando garantir alguns espaços de escuta das juventudes, né? Para que a gente possa entender o que a juventude está pensando, como está agindo, como está se colocando, e nesse sentido, a gente tem trabalhado convocando a juventude para alguns diálogos abertos e temáticos. Então, esse ano a gente fez um diálogo já sobre a questão da juventude no contexto das lutas climáticas, do meio ambiente. E esse mês a gente vai estar dialogando, então, também sobre a questão da democracia, né? Visto também toda a questão do ano eleitoral, a gente se aproxima aí de um momento importante, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Nosso programa aqui, eu vou passar para o Guilherme e para a Nicole daqui a pouco, que estão lá no Espaço Magis Manresma, para fazer uma breve mística de acolhimento, como a gente sempre faz. Depois eu vou passar um pouco a palavra para a Shirley, ou eles mesmos, depois que já terminarem, a Shirley pode assumir, que vai ser a nossa mediadora no dia de hoje, né? E depois a gente vai ouvir um pouquinho algumas pessoas convidadas bem especiais que nós estamos felizes de acolhê-los aqui, né? E acolhê-los. O Aécio, que está falando lá de Teresina, no Piauí, né? A Ingrid, que está falando de Belém, no Pará, a Helene, que está falando desde Recife, em Pernambuco, Eleni, e o Pedro, que está falando desde São Paulo. Então, a gente queria, antes de mais nada, em nome da Articulação Interredes da Província dos Jesuítas do Brasil, agradecer muito a disponibilidade de vocês para nos ajudar nessa escuta. Temos uma boa representatividade aqui de várias partes do Brasil, né? E estamos felizes de estar aqui também. Um abraço especial ao pessoal lá de Santa Fé, em São Paulo também, está nos assistindo, e todos que estão nos acompanhando nos outros canais e que vão ver essa gravação depois. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Eu passo a palavra lá para os colegas do Manresma para nos acolher e nos introduzir nesse ambiente. Não lhe escuto. Oi, escutam agora? Ok, então. Então, bom dia a todas e todos. Obrigado, Luiz, pela acolhida nossa aqui hoje. Eu me chamo Guilherme, sou colaborador aqui no Espaço Magis Manresa desde 2014. Recentemente, eu assumo a coordenação do eixo Pedagogia da Formação dentro do programa Magis Brasil. E passo também para a Nicole se apresentar. Bom dia, eu sou a Nicole. Eu participo aqui do espaço desde 2016 e atualmente eu sou colaboradora aqui. Então, a gente preparou um momento breve, né, para o nosso início. A gente vai partir por uma música para a gente silenciar e acalmar um pouco o coração. Então, eu peço para que, nesse momento, então, a gente comece a silenciar, olhar um pouco mais internamente para nós, para que a gente, então, possa iniciar esse nosso momento de oração. Eu vou só compartilhar a tela aqui. Dizem que o sol deixou de brilhar
que as flores mais belas não perfumam mais, que os jovens teriam deixado de amar, de crer na esperança de poder mudar, que as lutas e os sonhos o vento espalhou e que envelhecerão as forças do amor. Se fosse assim, me digam vocês de quem é o rosto que ainda sorri, de quem é o grito que nos faz tremer, defendendo a vida e o modo de ser, de quem são os passos marcados no chão e o lindo compasso de um só coração. Enquanto existir um raio de luz e uma esperança que a todos conduz, persiste a certeza plantada no chão, ternura e beleza não acabarão, pois a juventude que sabe guardar do amor e da vida não vai descuidar. O rosto de Deus é jovem também, e o sonho mais lindo é Ele quem tem. Deus não envelhece, tampouco morreu, continua vivo no povo que é seu. Se a juventude viesse a faltar, o rosto de Deus iria mudar. Então, pensando na temática que nós temos hoje, a gente trouxe para início essa música, né, trazendo essa dimensão da coletividade, né, do próprio rosto de Deus que se altera junto com a juventude que caminha junto, nesse processo contínuo, constante, de construção do bem comum. Agora também nós passamos por um momento onde nós temos um poema de Bertolt Brecht, Aos que vierem depois de nós. Realmente, vivemos em tempos sombrios. A inocência é loucura. Uma fronte sem rugas denota insensibilidade. Aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia que está para chegar. Que tempos são estes em que é quase um delito falar sobre coisas inocentes, pois implica silenciar sobre tantos horrores?
Esse que cruza tranquilamente a rua não poderá jamais ser encontrado pelos amigos que precisam de ajuda? É certo, ganho meu pão ainda, mas acreditai-me, é pura casualidade. Nada do que faço justifica que eu possa comer até fartar-me. Por enquanto, as coisas me correm bem. Se a sorte me abandonar, eu estou perdido. E dizem-me: bebe, come, alegra-te, pois tens o quê? Mas como eu posso comer e beber se ao faminto arrebato o que como, se o copo de água falta ao sedento? E todavia continuo comendo e bebendo. Também gostaria de ser um sábio. Os livros antigos nos falam da sabedoria. É quedar-se afastado das lutas do mundo e sem temores deixar correr o breve tempo. Mas evitar a violência, retribuir o mal com o bem, não satisfazer os desejos antes esquecê-los, é o que se chama de sabedoria. E eu não posso fazê-lo, realmente. Vivemos em tempos sombrios. Para as cidades vim em tempos de desordem, quando reinava a fome. Misturei-me aos homens em tempos turbulentos, indignei-me com eles, e assim passou o tempo, que me foi concedido nesta terra. Comi o meu pão em meio às batalhas, deitei-me para dormir entre os assassinos. Do amor me ocupei descuidamente, e não tive paciência com a natureza. Assim, passou o tempo que me foi concedido na terra. No meu tempo, as ruas conduziam aos atoleiros. A palavra traiu-me ante o verdugo. Era muito pouco que eu podia, mas os governantes se sentiam sem mim mais seguros. Espero. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. As forças eram escassas e a meta achava-se muito distante. Pude divisá-la claramente, ainda quando parecia para mim inatingível. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. Agora eu vou ler sobre a fraternidade dos crentes, que está presente em Atos dos Apóstolos 2, do 41 a 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e de muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Palavra da libertação. Glória ao Senhor. Pai nosso, que Que estás estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Permanecemos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então agora passamos a palavra para Shirley. Bom dia a todos e todas e todes. Eu agradeço o convite de estar aqui nessa roda bonita e saúdo especialmente o pessoal do Centro Santa Fé, né, que conseguiu simbolizar essa roda aí no rosto de tanta gente. Que maravilha! Eu gosto sempre de dizer que para mim é uma honra, é um privilégio estar com as juventudes.
E estar aqui hoje, eu queria agradecer demais a Mística, porque essa música diz tanto para a gente, mobiliza tanto e nos ajuda tanto a rezar, e dialoga muito com o que a gente quer trazer aqui hoje. Então, me fez lembrar também sobre uma outra música que acho que foi até tema de uma campanha da fraternidade, né? E aí é com esse refrão que eu quero chamar a nossa partilha de hoje, e o refrão diz assim: Ei, juventude, rosto do mundo, teu dinamismo logo encanta quem te vê. A liberdade aposta tudo, não perde nada na certeza de vencer. E eu diria de viver. E aí, nessa temática dessa manhã de diálogo de hoje, de juventude, que é um tema tão querido, e democracia, que é um tema tão caro a nós, e aí caro no sentido de estima mesmo, de querer, mas também de valor, porque custa as nossas vidas, né? Então, pensando em todo esse contexto, que eu queria convidar o Aécio para abrir a nossa roda aqui, para partilhar um pouco, né? O que é que essa temática traz? Como é que ele vive a democracia na sua realidade, né? Nesse sentido mais amplo de democracia. E como é que a gente faz para encantar novamente as juventudes nesse contexto de democracia? Bem-vindo, Aécio. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando a Rede de Educação. Eu acho que são duas palavras muito fortes quando a gente escuta num contexto. A gente fala de democracia, a gente já liga logo à política, a gente fala de juventude, a gente já pensa nos jovens, nos adolescentes, mas eu acho que existe uma coisa muito mais profunda a ser avaliada em relação a isso. Quando a gente fala de encantamento, a gente fala de se encantar, de se sentir dentro desse contexto, eu acho que a democracia ela precisa de uma participação maior na vivência dos jovens hoje em dia. Por quê? Porque a partir do momento que você se inclui dentro desse contexto de decisões, de tomada de partilhas, de decisões de coisas tão importantes, você consegue ter um protagonismo maior. E qual é a importância desse protagonismo? Quando a gente trabalha a rede jesuíta, quando a gente trabalha a educação jesuíta, a gente sempre trabalha com a importância do aluno. Claro que o processo de educação ele tem várias participações, o professor, o aluno, os coordenadores, mas qual é a importância desse aluno, desse jovem no processo de educação? E eu percebo na minha realidade, estudo no Colégio Suzana Teresina, no Colégio Jesuíta, uma liberdade muito grande para a gente poder trabalhar. Claro que essa liberdade ela tem que ser assistida pelos nossos orientadores, pelos nossos guias. Eu gosto muito dessa palavra guia. Eu acho que é assim que a democracia tem que funcionar. Eu acho que hoje a gente tem essa falha em muitas partes da não participação dos jovens na democracia, muito por não se sentirem incluídos nesse processo, muito por ver como uma coisa muito distante. É só lá não sei onde, é só lá em Brasília, é só na Câmara. Mas o processo de democracia ele começa na nossa realidade. O processo de democracia ele começa a partir das nossas vivências, de negociações, da vivência com os amigos. E é isso que a gente tem que fazer e entender. A democracia ela começa aqui e ela vai muito longe. Mas para que ela chegue lá, a gente tem que começar o processo aqui. Eu acho que só assim o processo de encantamento vai acontecer, pela educação, por essa inclusão, por essa participação. Porque a partir do momento que você se sente incluído no processo, eu acho que você tem muito mais abertura para participar dele. O show da democracia, a beleza da democracia, ela reside aí. Ela reside nessa vivência harmoniosa das diferenças. Porque se você consegue conviver com aquilo que não é igual ao seu, aí a gente tem um ponto para começar a discutir de forma harmoniosa, de forma correta, de forma a ser um desenvolvimento maior. E acredito que cabe aqui uma frase do ex-presidente americano Abraham Lincoln, onde ele falava que a democracia ela é o governo do povo, pelo povo e para o povo.
Infelizmente, nós temos, felizmente nós temos vários processos, várias formas de participar da democracia. A nossa democracia é uma democracia indireta, mas existem vários processos de participação direta do processo democrático. E é isso que a gente tem que se utilizar. Os debates, a participação, a avaliação, e muitas vezes o dia a dia não nos permite ter essa visão do todo. Mas a partir do momento que a gente consegue ter esse senso crítico, a partir do momento que a gente consegue ter seres educados, não educados no sentido de uma educação de casa, mas a educação realmente no sentido de entender os nossos direitos, de entender os nossos deveres, principalmente, que isso também é importante. A gente fala muito de direito, tem que falar de deveres também. A partir do momento que a gente entende toda essa esfera que isso inclui, eu acho que a gente consegue participar de um processo onde onde o povo participa e onde o povo decide o que é melhor para si. E isso só vai acontecer se nós tivermos as conversas, se nós tivermos os debates, se nós tivermos essa participação igual, né? E a participação de todos também. Quando a gente fala de realidades são muito diferentes, né? A gente fala aqui em Teresina, a realidade em São Paulo, a realidade em vários lugares do Brasil é totalmente diferente de contar contextos. Em Teresina, no Diocesano, em Teresina como um todo também, não falando só de política, mas a democracia está muito presente. Porque uma cidade como a nossa, onde nós temos uma cidade conhecida como Cidade Verde, onde nós temos a relação entre as pessoas muito presente, isso é um processo democrático. E isso é o ponto de partida inicial para que nós possamos ter um processo democrático participativo em todos os contextos da nossa vida. As nossas relações com as pessoas. Eu acho que é dessa maneira que eu vejo a democracia, ao menos inicialmente. Quando a gente fala de um processo um pouco mais reflexivo, um pouco mais profundo, um pouco mais sério, digamos assim, e aí eu acho que é o ponto que tem que se tocar. A gente tem que avaliar a nossa realidade, assim como eu faço a avaliação, e acredito que todos aqui também façam, e levar essa avaliação para centro de discussões como esse, que nós possamos levar a difundir isso. Porque a democracia ela só vai se fazer realmente presente nas nossas vidas quando nós entendermos a importância do processo, quando nós entendemos a importância da democracia. E ela é muito importante. Gostaria de fazer também uma outra reflexão importante, que é com relação à história que tudo isso envolve. Claro que a gente fala de atualidade, do que a gente tem hoje em dia, mas a gente tem que também falar de processos históricos. A gente tem uma presença muito forte de pessoas mais experientes dentro da política, dentro da democracia, dentro dos processos, dentro da tomada de decisões, para ter uma palavra mais geral. E, por vezes, isso pode trazer uma falta de identificação dos jovens com esse processo. Quando nós tivermos mais jovens sendo protagonistas, e quando eu falo protagonismo, não é necessariamente você estar lá no palanque tomando a decisão. É quando você realmente participa de uma discussão. O processo não tem que ser uma coisa gigantesca, uma coisa grande para se sentir incluído, para se sentir que você está lá. Pode ser uma coisa pequena. E essa coisa pequena ela vai englobando experiências, essas experiências vão englobando tomada de decisões, e essas decisões vão fazendo com que todo a linha do tempo possa ter a participação de todas as pessoas. O protagonismo ele não pode ser sem vigia, porque aí ele vira anarquismo. O protagonismo ele tem que ser uma conversa, literalmente como a democracia, como essa é a essência da democracia. E é isso que é muito importante. Eu acho que dessa maneira, quando nós utilizarmos desses pilares importantíssimos, a educação primeiramente, a rede de educação faz isso com maestria, promover a participação dos jovens, promover a participação, trazendo para a participação nos campos de discussão, que é outro ponto extremamente importante, que quando esse acontecer, nós podemos ter jovens tomando decisões, podemos ter jovens dando suas opiniões, porque a linha do tempo do mundo mostra como nós somos seres mutáveis, como nós somos seres que vamos passando o tempo, vamos mudando os hábitos, mudando as coisas, até porque o mundo ele muda. Então, por que nós vamos nos manter sempre do mesmo jeito? Temos que mudar também. E os jovens eles vão participar desse processo.
mas temos que ter alguns cuidados também. Quando a gente fala de participação democrática, a gente tem que levar em consideração que envolvem coisas pequenas que têm que ser avaliadas. A educação é uma delas, a tecnologia também é uma delas, porque a tecnologia, ela nos traz uma liberdade ou uma possibilidade de conhecimento muito grande, mas só que essa possibilidade de conhecimento muito grande, às vezes, também pode ser alvo de cuidado, porque a gente tem que avaliar os tipos de conhecimento também. O conhecimento, ele parte dos nossos interesses pessoais, entretenimento, a gente parte de coisas mais sérias, como notícias, atualidades, até que a gente vai para uma questão como democracia, que por vezes é tratado como um tema chato, mas ele tem que ser levado em consideração. E às vezes a tecnologia, ela pode trazer isso de uma maneira deturpada, e a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso da fiscalização, por isso da gente ter essa participação juvenil, mas com os olhares daqueles que têm um maior conhecimento, que têm uma maior experiência de vida. E aí é onde entra essa parceria, essa união. A caminhada, ela não pode ser somente dos jovens, ela tem que ser dos jovens com os seus guias, com os seus mentores. E isso é essencial. Outro ponto importante, a questão das discordâncias. A gente vive numa sociedade que é rodeada de pessoas diferentes umas das outras, e essas diferenças, elas têm que ser não só respeitadas, mas discutidas. Porque a partir do momento que a gente consegue discutir diferenças entre eu e outras pessoas, entre um grupo de pessoas, a gente consegue entender o porquê dessas diferenças, consegue entender a visão do outro, e entender a visão do outro, quando tratamos de realidades, como é um dos temas aqui, é extremamente importante. Eu acho que os processos e a continuidade de tudo isso que a gente tenta construir hoje com essa discussão, e pode ser um pilar importante para um começo, talvez para uma continuidade, é muito importante para que nós tenhamos um caminho importante a ser trilhado. A gente fala de democracia, a gente fala de educação, a gente fala de protagonismo, a gente fala de notícias e atualidades, e tudo isso no centro dos jovens, né? E eu acho que a visão de um jovem que ainda tem muito a aprender, mas o que eu observo dentro da minha realidade é mais ou menos isso. E rumando ao fim da minha fala, eu gostaria de trazer aqui uma citação para que vocês possam tentar pensar e entender nos processos das vidas de todos vocês aqui, todos que estiverem assistindo. O protagonismo, ele vai muito além da representação de um papel. Modifica a vida e a partir de coisas pequenas do cotidiano. É mais ou menos isso. Gostaria de agradecer o espaço. Muito obrigado, Shirley, pela fala. Muito obrigado pela fala de todos vocês. Tenham um bom dia. Aécio, nós que agradecemos. Tocar em pontos tão importantes, tão sensíveis ao que a gente quer e deseja viver enquanto democracia, né? Eu fui anotando aqui algumas coisas e eu me lembrei de Dom Helder, né, que falava das minorias abraâmicas. E aí você fala, às vezes é uma coisa tão pequena, e essa coisa pequena, às vezes a gente é tentado a deixar de lado, porque é tão pequeno, né? Mas aí Dom Helder falava, né? O que parece minoria, né? O que parece pequeno, na verdade, tem uma força muito grande. Principalmente quando a gente é conduzido e se deixa conduzir pelo Espírito, né? Pelo Espírito que nos leva ao bem comum, pelo Espírito que nos coloca em solidariedade, em comunhão com todos e todes e todas, né? Você falava também sobre as discordâncias que precisam ser respeitadas e discutidas na comunicação não violenta e em vários aspectos que hoje a gente vem trabalhando, né, na resolução de questões a partir da paz, né? É muito trazido a diferença entre conflito e confronto, né? O confronto, não existe esse respeito, o que vem é essa questão de aniquilar o outro, e é o que a gente tem visto, né?
E o conflito, na verdade, ele nos amadurece, né? Nos leva à frente, porque quando ele é respeitado e discutido, ele troca as nossas lentes, né? Nos traz outras possibilidades de visão, ou reafirma aquilo que a gente já acredita, né? Mas traz repertório, traz conteúdo, né? E não aniquila o outro, mas soma, né? Não subtrai, mas soma e avança, né? E, por último, eu queria destacar na tua fala a ideia da importância do processo, né? Nós somos seres de processo, né? A nossa a nossa vida é um processo, então as nossas relações sociais também precisam desse processo. O processo leva tempo, leva paciência, leva desgaste muitas vezes, né? Mas leva também muito resultado quando a gente se dedica. Então, obrigada por toda essa colaboração. E aí a gente segue conversando nessa roda e a gente queria convidar a Ingrid para falar com a gente, né? Como é que ela vive essa democracia? Como é que ela tem visto esse encantar a democracia a partir das juventudes? Bom dia a todos, bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer e agradecer pelo convite de estar aqui nessa ciranda, né? Nessa circularidade, mesmo que de modo virtual. E dizer que é um prazer estar nessa prosa, diálogo com as juventudes, né, do Brasil, num contexto tão desafiador para a gente. Eu acredito que a gente sempre fala a partir de algum lugar, que nós somos seres situados, a gente não está vagando no espaço, a gente sempre fala a partir de vivências, experiências e de onde principalmente o nosso pé pisa e constrói, né? Então eu falo a partir de Belém, aqui no Pará, falo a partir da Amazônia paraense. Esses dias eu estava pensando o que trazer quando falar de juventude e democracia vivendo na Amazônia, né? Que a gente, nessa lógica, está na periferia da periferia do mundo e sendo bombardeado, né? Não só a nossa floresta, mas o nosso povo, o nosso corpo, o nosso território. Então, que democracia é essa que mata, né? Projetos políticos que matam jovens negros, matam mulheres, matam povos indígenas, que polui os rios com mercúrio, que põe fogo na floresta, que desmata. Então, a gente vive a democracia que a gente acredita, e que democracia a gente vive, e o que é que ela está nos exigindo, né? Então, quando a gente fala que a democracia é esse poder exercido pelo povo, na atual conjuntura, como é que a gente está exercendo essa democracia? A gente tem tido espaço, a gente tem tido momentos para estar falando de avanço, né? Como é que tem sido nós, juventudes, nessa política representativa? Nós nos sentimos representados por quem está lá decidindo os projetos, decidindo a vida, decidindo políticas públicas. Como é que a gente tem alcançado esse processo de participação também, né, para além da política da democracia representativa, mas da democracia participativa, né? Como é que nós temos falado por nós? Uma frase que é nada por nós, sobre nós sem nós. Como é que a gente tem fazendo isso, né? E eu acho que a partir da Amazônia, o nosso desafio muito grande agora, enquanto juventude, além de assegurar a nossa vida e a nossa existência, é lutar pela nossa região, é lutar pelo nosso povo, num sistema democrático que está, de certa forma, avançando sobre nós, avançando diretamente e é escancarado. Eu vejo a partir daqui da Amazônia como a juventude aqui ela está aguerrida. A gente tem uma decisão muito forte que a gente vai lutar para continuar existindo e continuar fazendo com que a Amazônia exista. Então tem muitos movimentos aqui na Amazônia, aqui no Pará, né? Eu falo a partir do Pará, muitos coletivos, muitas juventudes se reunindo, se organizando. E eu gostei de uma fala do Aécio, que ele fala da juventude, da democracia participativa para além de modo representativo. Então, aqui no que a gente chama de trabalho de base, ou na nossa base, nas periferias, nas comunidades, os jovens estão se organizando dentro de coletivos, estão fazendo roda de conversa,
estão debatendo que pelo voto verde. Então, a gente está num processo que a gente tem que falar de eleição, não é? É impossível passar por aqui e falar de democracia sem falar de eleição. Então, eles estão se organizando. Ontem aqui teve o Grito dos Excluídos e teve uma participação muito massiva da. A gente está com um programa que a Maré está para Juventudes desde junho, que é uma mobilização com diferentes grupos de jovens de todo o estado do Pará, que discutindo direitos humanos, mudança climática, educação midiática, e a gente vê esses jovens se organizando lá da região do Xingu para manter o Rio vivo, como a gente aqui em Belém, como o povo em Barcarena. Então, é ver o que a gente chama de uma maré-zona ecoando as vozes das juventudes. Isso é muito lindo e muito potente, porque nos dá também faz encantar a política, porque a gente vê outros jovens falando também com a gente, mesmo que a gente tenha vivências diferentes, em espaços diferentes, mas a gente vê que a gente tem um sonho em comum, que é o sonho de ter uma Amazônia que seja de fato para os amazônidas, sem esse projeto de morte que a gente está aqui. E também ver essa juventude se mobilizando. E aí, falando de um aspecto mais da igreja, ver a pastoral das juventudes muito forte nas comunidades, o setor de juventude muito forte, muito articulado. Aqui em Belém a gente tem o Centro Mais Amazônia, mas também no CAC a gente trabalha com algumas comunidades, mesmo que trabalhe um pouco com a infância e também agora com as mulheres, a gente tem a participação desses jovens. E muitas meninas jovens como educadoras populares na comunidade. Isso é muito lindo de ver, porque a gente percebe como o futuro e o presente, ele é ancestral e ele é coletivo. Então, ver mulheres tendo essa transição, passando meio que o bastão para essa juventude que está vindo, e isso é importante, porque a gente perpassa por um lugar que é a invisibilidade da opinião dos jovens. A gente é muito taxado como se a nossa fala não tivesse tanta importância, como se a gente não tivesse poder e não tivesse também força para estar falando, como se a nossa fala não fosse invisibilizada. Então, você vê isso aqui no CAC, ver essa juventude educadora popular nas comunidades, para que essa comunidade vai continuar se perpetuando, pensando a infância. E muito mais disso é ver essas crianças, né, que estão saindo da fase dos 12 anos, se tornando educadora mirim. Então, a gente vai construindo, né, esse processo coletivo, não tira e coloca outra pessoa, mas alguém que já está lá e vai vendo esse segmento. Então, isso também é democracia. E no caso dessa democracia representativa, eu acho que é fundamental a gente verde, enquanto a partir da Amazônia, e eleger candidatos que, de fato, tragam a pauta da defesa da Amazônia, mas principalmente a pauta da juventude, né? Como é que a gente tem observado esses projetos de governo, assim, o que é que eles trazem para a gente, enquanto jovens? E aí, pensar juventudes no plural mesmo, porque a minha vivência aqui no Pará é diferente da vivência do Aécio no Piauí, que é diferente da Helene e do Pedro. Então, tem que ser plural, diverso, tem que ter a cara da juventude do centro da cidade, tem que ter a cara da juventude da periferia, tem que ter uma diversidade, porque aí também a gente se sente representado, porque é muito fácil pegar um jovem e botar lá e dizer que a juventude está sendo representada. Mas ele, de fato, nos representa? Sabe? Não só colocar porque tem que cumprir uma meta, como a gente vê muito nos partidos políticos, que você põe uma meta de mulheres só para dizer que cumpriu a meta. Não. Juventude que, de fato, nos represente em todos os sentidos e que ouça a voz de todas as juventudes, com todas as nossas diversidades de experiências e de vivências. E uma coisa muito interessante é pensar que a gente sempre fala, a juventude é o futuro. A gente não é futuro, a gente é o agora. Porque daqui no futuro eu já vou ser adulta pagando os boletos. E a gente é o agora, a gente tem que fazer o agora. E uma coisa que ficou do canto da mística é como a gente tem passado nessa terra. Como é que nós, juventudes do agora, temos passado nessa conjuntura de democracia que a gente está vivendo? Como é que a gente tem construído o nosso caminho? Do lado de quem, para quem e por quê? E, assim, aqui a gente teve a reativação do Conselho do Estado da Juventude, que é uma coisa muito importante e garante a nossa participação.
eu particularmente com o coletivo Gaia, que é um coletivo formado por mim, mais duas, a gente era 6, agora só estamos 3 meninas, então a gente está indo para vários territórios daqui do estado do Pará. Nós estamos, desde o dia 2 de setembro até sábado, dia 10, a gente está na virada cultural pela Amazônia de Pé. A gente está trazendo principalmente a perspectiva da cultura, porque a cultura é muito negada para nós juventudes. E a gente, nos nossos territórios, nas nossas comunidades, a gente está fazendo cultura. A gente está trazendo a cultura dos nossos ancestrais. Então, para a gente, juventude da Amazônia, ser juventude é também saber que isso perpassa por uma ancestralidade que demarca o nosso corpo território, que demarca o nosso modo de ser e existir, e que também a gente tem que ser guiado por uma espiritualidade. E aqui no CAC, a espiritualidade é a mística que dá muito sentido para o que a gente faz. E a gente perpassa a espiritualidade. É uma espiritualidade libertadora. É uma espiritualidade que acolha também o diferente, mesmo que ele pense diferente de mim. Que acolha a todos e que nos faça ver em todos, não que a gente é igual, mas que a gente é diferente, que tem pontos que nos interligam. Então, aqui a gente está fazendo essa virada cultural pela Amazônia, a gente está discutindo principalmente a cultura, e a gente está vendo em muitas comunidades a cultura sendo negada. Mas não quer dizer que a juventude, porque eles estão ocupando as praças, eles estão fazendo peças de teatro, eles estão fazendo sarau cultural, eles estão indo para as igrejas, para as comunidades, apresentando peça, falando, discutindo. Então, a gente não, aqui desde o Pará, a gente não está parado, a gente está fazendo. E não tem talvez não tenha essa grande visibilidade, mas a gente está fazendo desde o nosso chão essa maré e esse rebuliço todo, porque a gente quer a Amazônia de pé, porque a gente quer uma democracia, todos nós, brancos, amarelos, indígenas, negros, e dizer que a gente vive um cenário desafiador para a juventude e a militarização da educação, da cultura, sem tanta perspectiva de emprego, mas dizer que a democracia e a construção dessa democracia que a gente quer perpassa pela nossa representação, pela nossa participação ativa como juventude, e que o nosso papel é agora. Uau! Meu amigo, se vocês estão atrás do rosto da juventude, ela está aí, querido. E não tem essa história de visibilidade, não. A gente é que coloca, né? O Evangelho nos coloca todo o tempo e nos diz, põe a semente na terra, sabe? Planta, porque quem vai colher, mesmo que não seja nós, não importa. O importante é plantar, é colocar a semente na terra. E que bonito, né, que essa fala que a Ingrid traz, de tantas sementes colocadas e de tanta gratuidade em colocar as sementes, né? E eu acho que é isso mesmo, né? O futuro, ele é o que fizermos do agora. Se a gente abrir mão do agora, o futuro não irá se constituir, ou irá se constituir a partir de outros e outras, né? Então, o agora faz isso. Ingrid, muito grata pela tua fala, né? Me fez lembrar também na fala do Aécio, né? Madre Teresa, quando falava do ser uma gota, né? Que o que ela fazia podia ser uma gota no meio do oceano, mas sendo uma gota, mesmo assim tinha sua importância, porque o oceano seria menor, né? E é a partir de gotas que os oceanos são formados, as marés, né? As ondas são aí, essa terra de muitas águas, e que tanto nos ensina. E aí eu queria destacar tantas coisas, né? Mas eu acho que uma das principais, a questão de mobilizar a partir de perguntas. Porque isso nos faz olhar para o nosso chão e trazer essa perspectiva do nosso chão. Mais do que dar respostas, nós somos seres que precisamos nos inquietar uns aos outros. E aí cada um avalia a sua realidade, vê o que é possível e coloca à frente. Eu não lembro se é no livro Pedagogia da Esperança, mas Paulo Freire estava dando um exemplo
E aí, gente, quem é Paulo Freire, né? À frente do seu tempo, progressista, com uma visão muito nítida do bem comum e de incitar os outros à busca desse bem comum. E aí ele estava lá numa conversa, numa roda também com algumas pessoas, e ele falava, né? Sobre como educar os filhos e tal. Estou resumindo a história, né? E aí veio um homem lá e disse: é muito fácil para você falar como educar os filhos. Você chega em casa, sua casa está pronta, está arrumada, seus filhos estão banhados, você tem comida, e por aí vai, né? E aí ele foi trazendo a questão dos privilégios, né? Que existia ali. E aí ele foi trazendo a realidade dele. Olha, eu chego cansado depois de várias horas de trabalho, então não é falta de amor pelos meus filhos, né? E aí eu estou resumindo também nisso. Então, dizendo assim, que é partindo de cada chão, por mais boa vontade que a gente tenha, não é possível dizer como... A gente pode dar ideias, a gente pode dar inspirações, né? Mas como cada um se adequa a essa realidade, a sua realidade, né? Então, eu achei muito valioso essa questão e grata também pelas inspirações de tantas ideias de organização. Eu acho que cada um de nós precisa se inspirar nessas ideias e, é, e colocar, né, para frente, porque é a partir da organização popular que a gente avança, né, essa democracia participativa que culmina na democracia representativa quando a gente tem a organização. E, por último, eu queria deixar uma pergunta me inspirando aí na forma de trazer as coisas a partir de perguntas, né? Você falava sobre a cultura, que vocês têm trazido muito essa questão da cultura, e, e aí eu me lembro, né? O que é cultura? É expressão popular. E se isso não é colocado, né? A quem interessa silenciar-nos enquanto cultura? E aí eu trago para o mundo juvenil. A quem interessa silenciar a cultura juvenil? Né? Que a gente ressoe essa pergunta e faça ela ecoar. Bom, e falando em ecoar e falando em seguir a nossa partilha aqui, eu queria convidar a Eleni para com a gente seguir construindo essa roda. Bom dia a todos, a todas, a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite para estar aqui participando, representando a Fundação Fé e Alegria. É um imenso prazer aqui estar junto nessa roda com vocês. Eu fiquei pensando justamente essa semana, a mesma coisa que a Ingrid, o que falar aqui, né? E algo que eu não poderia deixar para trás, assim, né? É que esse é um tema bastante polêmico, ainda mais num ano tão esperado, tão requisitado, né? Onde, da última vez que eu verifiquei o dado, né? Há mais de 6 milhões de jovens haviam tirado o seu título de eleitor para estar votando pela primeira vez, né? E isso me remeteu bastante à palavra que o Aécio falou, né? A questão do protagonismo, que nas pequenas coisas podem fazer uma grande diferença, né? No nosso cotidiano mesmo, né? Pensando essa semana exatamente o que falar, eu não poderia falar exatamente do processo, mas sim do princípio. A gente falou bastante sobre o processo da democracia do jovem, em conta disso, mas e o princípio? Eu verificando algumas fontes, até mesmo do meu próprio histórico como jovem, né, que há uma falha muito grande no sistema, na introdução dessa informação para os jovens hoje em dia, né? Isso falando, claro, no ensino obrigatório, onde há muitas falhas. Se vocês forem fazer uma pesquisa de campo hoje, para poder verificar e perguntar-se para um jovem o que é democracia, o que ele entende disso, eu tenho certeza que metade não saberia responder. Então, para mim, isso é uma grande falha, né? Porque como que a gente vai tratar de um processo se nem o básico é compartilhado, se nem o básico nem tem essa informação, né? A gente consegue ver também que muitos jovens, mesmo gerando esse certo interesse pela democracia, pela juventude,
já a juventude em si já é bastante conturbada, né? Fora pelos aspectos do nosso próprio organismo, da nossa mente, da criação da nossa própria identidade, há uma certa cobrança, né? A famosa cobrança da sociedade, né? Que quando a gente começa a entender quais são os nossos direitos e os nossos deveres, ou pelo menos deveríamos entender. E acho que o que todo jovem já ouviu hoje em dia é as perguntas, né? O que você vai fazer da vida? O que você pensa para o seu futuro? E se a pessoa não consegue nem se descobrir, entender a sua própria identidade, como que vai responder uma pergunta dessa? Como que vai entender como funciona a vida adulta? Como é uma democracia? Então, acho que isso são perguntas a serem respondidas, né? Que eu deixo ao ar, assim, né? Mas, ao meu ponto de vista, a democracia em si, ela deveria ser melhor implementada nas escolas, com um ensino mais adequado, até para ter melhor um protagonismo dos jovens hoje em dia, né? Ativamente na política. E é até interessante, porque mesmo muitos jovens tendo essa oportunidade, não há uma certa, digamos assim, uma ponte entre a sociedade, essa comunicação e os jovens. E como até a Ingrid mesmo citou, muitos falam, mas não são ouvidos. Muitos eles se pronunciam, mas não têm um retorno positivo. Então, é uma falha que acho que precisa melhorar muito e aprimorar, né? Temos o objetivo em comum, né? Que é melhorar. E eu acho que com esse protagonismo e esse conhecimento compartilhado, haveria melhor uma participação ativa, né? Dos jovens na democracia também. E eu vejo muito hoje em dia que pequenos grupos, eu não digo generalizado, luta por isso, né? Até aqui mesmo em Recife, eu procurei algo mais amplo em dizer que há um projeto municipal em parceria com a Prefeitura do Recife que trata justamente isso, que eu até trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês, mas também está disponibilizado em PDF. Ó, vocês conseguem ver? Que é o Plano Municipal de Juventude. É uma cartilhazinha, um livretozinho, que é um plano de ação. Ele se iniciou no ano de 2008 e até o ano de 2016 houveram 3 reuniões municipais da juventude, trazendo justamente isso, a causa e uma possível solução para esse problema, de justamente ouvir a juventude, de ter essa comunicação mais ampla, mais clara, que seja na linguagem do jovem, e eu achei bastante interessante. Aqui nessa cartilha também, ele está com esse plano até o ano de 2026, tem as metas a serem alcançadas, está havendo nesse momento várias reuniões em prol disso, e é muito gratificante saber disso que está acontecendo aqui, né? Muitos não têm acesso a esse conhecimento, eu acho que deveria ser compartilhado, né? Então, acho que, para mim, o encantamento ele deve se iniciar nas escolas, com essa participação mais ativa, com a linguagem que o jovem entenda, que não seja algo tão teórico, que seja mais como uma roda de conversa, assim como a gente está aqui hoje, né? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Obrigada, Eleni. Obrigada aí pela inspiração, pelas ideias, pela participação, de busca, né, de o que está acontecendo na minha cidade. Quero dizer que eu tenho um carinho enorme por esse estado, porque sim, existe uma juventude belíssima aí que se articula de forma assim encantadora, né? A gente falando de encantar, e muito valioso você trazer essa questão dos princípios, né? E eu acho que fica a pergunta como, né? Como a gente pode levar para essas juventudes e trazer essas juventudes esse conhecimento. E aí eu acho que a pergunta de hoje sobre o encantar, né? Também nos mobiliza a perguntar-nos por que as juventudes deixaram de se encantar, né? A gente tem historicamente no Brasil vários movimentos aí que eram muito fortes das juventudes diretas já, né? E a gente vai já conversar sobre isso assim mas que levaram várias causas super valiosas, né? 2013 agora, né? Falando de história mais recente, né? Então, o porquê, né? Que chegamos nesse lugar do desencantar e eu pergunto também, né? Será que nós estamos
ou as juventudes, né, estão tão desencantadas? Ou como a gente conversava agora há pouco, né? Será que não estão sendo silenciadas? E aí você falava sobre o ouvir. E eu lembro que na época que eu era jovem, que não faz muito tempo, eu tinha essa mesma pergunta, né? Essa mesma inquietação. E enquanto adulta, eu me coloco a tarefa diária de não repetir o que eu vi adultos repetirem, né? E aí eu acho que a nossa tarefa, no caso, né, das juventudes, é não ouvir, porque assim, se na minha geração eu pedia isso e a sua geração está pedindo ainda, é porque a minha geração enquanto adulto, enquanto jovem se tornando adulta, falhou na escuta. Então, como é que a gente falava sobre processos, você falava sobre princípios, né? Então, como é que a gente, nesse princípio, nesse processo, avança na questão do ouvir? É um compromisso nosso, que sabemos o quanto é difícil colocar a nossa voz enquanto jovem, para que a gente, quando estiver na idade adulta, a gente viabilize, né, a voz desses jovens também. E silencie a nossa, né? A gente já falou muito, então deixe os jovens falarem também. E aí, falando em falar em juventude, né, Pedro? A gente queria ouvir também o que você traz aí dessa nossa democracia, como é que a gente vive essa democracia enquanto jovem, como é que a gente encanta outros jovens a viver em plenitude essa democracia e buscar vida. Me escutam bem? Tudo certo? Aê, galera! Vamos lá, então. Difícil falar depois dessas 3 falas potentes, né? Do Aécio, da Ingrid, da Eleni, e eu, com o meu humilde conhecimento, eu também vou partilhar um pouquinho. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, né? Para essa roda aqui de conversa, mesmo que virtual, e aí o pessoal do Centro Santa Fé representa muito bem isso aqui, que é essa roda, que eles estarem reunidos juntos, né, que a gente também gostaria de estar junto com eles nesse processo, porque a gente que vem de pastoral, de movimento, a gente faz esse processo presencial, faz esse processo em roda. Então, como é importante, mesmo no virtual, a gente fazer esse processo de discussão sobre as realidades juvenis que existem em São Paulo, no Pará, no Piauí e em Pernambuco. Então, fazer esse espaço aqui acontecer é um sinal também de muita resistência, de ressignificar as coisas, né? A Ingrid, ela trazia que nós somos sujeitos situados, né? Então, eu sou o Pedro, né? Eu moro em São Paulo, mas especificamente na Zona Leste de São Paulo, na periferia da Zona Leste, e segundo o Estatuto da Juventude, eu ainda sou jovem, graças a Deus, até meus 27 anos aqui, até meus 29, eu vou reivindicar isso. Então, gente, vamos lá. Quando eu fui convidado a fazer esse processo aqui, foi me perguntado o que eu me envolvo fora, né, o tempo de eleição na democracia. Né? Hoje eu contribuo com o Centro Mazenchetano, mas aqui em São Paulo, mas eu venho de uma caminhada pastoral. Eu venho de uma caminhada de pastoral da juventude, que foi a minha escola de formação. É a minha escola de formação até hoje. E aí a gente se faz uma participação na democracia através de reconhecendo por que é importante debater democracia. Porque hoje o discurso que é usado a política não presta. As coisas sempre foram assim. A gente precisa romper nesse processo essas falácias que existem. Para a gente construir um outro mundo possível que a gente fala dentro da igreja.
E aí, fazer um processo democrático de construção é rompendo esses estereótipos que há muito tempo foram colocados para a gente. Então, ocupar espaços públicos é importante para colocar um dos nossos lá, que vão discutir a questão da juventude pobre, preta, periférica. Colocar mulheres nesses espaços públicos é importante na representatividade da pauta da mulher, da pauta feminista. A gente precisa colocar pessoas pretas, não porque são só pretas, mas por causa da representatividade que elas têm no espaço. Fazer esse processo democrático, assim como dizia o Aécio, é se apropriar. A gente precisa se apropriar das coisas. Por que o ECA é importante? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é importante para a gente. É importante para a gente fazer um dia no ano. Pelo contrário, o ECA nos mostra que todo jovem, toda criança e adolescente tem direito a comer. Lá no seu artigo 224, fala sobre isso. Todo jovem, toda criança, todo adolescente tem direito a comer bem. Tem direito a ter um ensino de qualidade. A gente precisa se apropriar dessas ferramentas para a gente ter um discurso afiado para os negacionismos que acontecem. Para os discursos que vêm quando chega a redução da maioridade penal. Então, a gente se apropria desses documentos que existem para a gente fazer resistência. A gente se apropria do Estatuto da Juventude, que eu falava no começo da minha fala, para entender quais são os direitos que os jovens têm hoje. O pessoal do Centro Santa Fé, pelo que eu vejo, daqui a pouco estão saindo do ensino médio. Eles vão cursar a faculdade, por exemplo. É direito deles cursar uma faculdade, ensino superior de qualidade. Não é um favor. É um direito estabelecido por lei. Então, a gente faz esse processo de construção da democracia rompendo esses estereótipos que existem. E a gente vai rompendo isso, se apropriando e construindo a juventude do agora. Essa juventude que eu sou também crítico quando eu escuto a fala. A juventude é o futuro. Mas como a juventude será o futuro se o agora não é preparado para a juventude? É um peso que a gente joga nas nossas costas, as pessoas jogam nas nossas costas, que a gente vai precisar resolver. Tipo, vamos resolver. Mas não é assim. A gente precisa fazer caminhos. A gente precisa ser pontes para os que virão depois de nós. Porque a luta, a construção do outro mundo possível, não é do dia para a noite. A construção do outro mundo possível, da civilização do amor, é feita através de etapas. É feito através de pessoas, que são as nossas referências. Então, hoje eu contribuo, também dentro da pastoral da juventude, o meu processo democrático, mas também dentro de um coletivo, um coletivo de pessoas que se chama Direito para Quem? E nesse coletivo a gente discute para quem de fato é o direito. A gente vê o encarceramento da juventude preta, a gente vê os meninos que curtem funk, que gostam de ir para os bares, de sendo agredidos pelo Estado que deveria defender. Então, o direito é para quem? É só para quem tem condições financeiras ou são para as pessoas? É uma pergunta que fica. É uma inquietação que a gente precisa fazer ressoar dentro da gente. Porque se o direito de fato é para todos, ele precisa de fato acontecer para todos. E aí, a segunda pergunta que me foi trazida é como é que a gente encanta? Como é que a gente encanta a juventude a participar? E eu acho, a Shirley trouxe uma indicação do Paulo Freire, e eu vou muito nessa perspectiva paulo freiriana. Cada pessoa é um mundo e é um sujeito de conhecimento.
cada um e cada uma que está aqui, independente da idade, tem uma bagagem de vida. O conhecimento que o Pedro tem aqui é diferente do conhecimento do Aécio. O conhecimento do Aécio é diferente do conhecimento da Ingrid. O conhecimento da Ingrid é diferente da Eleni. Quer dizer que um é melhor do que o outro? Não. Quer dizer que os conhecimentos são diferentes. E oxalá que são diferentes, graças a Deus. Porque essa roda nossa aqui, ela é mais representativa dentro da sua diversidade. Então, a construção do Encantar se dá através da educação popular. A educação que é feita aqui, que eu falava do pessoal do Centro Santa Fé, é em roda. Não é em cadeiras. Não é nesse sistema de eu sou o detentor do conhecimento. Pelo contrário. Todos nós temos esse conhecimento aqui. Todos nós podemos contribuir nessa formação do coletivo. Então, esse é o primeiro ponto de luz que eu trago, é a educação popular. É a educação popular de que todos e todas têm conhecimento para ajudar a contribuir na desconstrução de uma sociedade misógina, uma sociedade machista, uma sociedade que ceifa a vida da juventude. Somos todos protagonistas. Nas 3 falas que meus companheiros e companheiras trouxeram aqui, protagonismo, participação, é o que a gente consegue construir. É uma participação e um protagonismo dessa juventude que tem um grito entalado do outro mundo possível. Então, a gente vive em tempos sombrios, de fato. A gente vive em tempos de ameaça à democracia. A gente passou pelo grito dos excluídos ontem. E até ontem eu escutava que teria um golpe. Que se não for auditar as eleições, não vai acontecer. Então, a gente precisa ser sujeitos, como dizia aqui em São Paulo, um grande bispo que passou, que foi Dom Paulo Evaristo Arnes, de esperança em esperança. Não podemos deixar a profecia cair. Não podemos deixar a esperança morrer. Só através disso a gente construirá um espaço que todos e todas terão voz, vez e lugar. E o segundo caminho de luz que eu trago, o caminho para a gente se encantar, é compreender que as decisões políticas, ela impacta a nossa vida enquanto juventude. A gente escutou há pouco tempo de um dos nossos governantes que com uma canetada eu consigo tirar um decreto. E aí, que canetadas são essas que foram sendo tiradas da vida da juventude? Hoje a juventude se encontra desempregada. A juventude, ou quando encontra um trabalho, é um salário baixo, ou com os espaços insalubres. Dito isso, a gente pode falar do telemarketing. A gente pode falar dos aplicativos de entrega. Então, lembrar que a gente precisa compreender e se discutir isso. Que a política vai impactar na nossa vida. E a gente precisa desconstruir. A gente precisa construir esses outros caminhos. E para fechar minha fala, tem um bispo, ele faleceu ano passado, que se chama Dom Pedro Causaldáliga. E num dos textos dele, ele, além de falar da sua espiritualidade libertadora, uma espiritualidade que não se fecha dentro da igreja, mas ela sai para fora, ela vai na vida, ela vai no encontro das pessoas. Ele fez um texto que eu gostaria de recitar, se eu tiver um tempinho ainda, super rápido, que se chama Para a Juventude. E o texto do Pedro começa assim: jovens, e aí vou me colocar aqui, que não eu falei, nós jovens, façamos da juventude a ocasião decisiva para definir a sua vida, como uma opção pelo reino
e pelo seguimento de Jesus. Sejamos radicais, alegres e servidores. Vivam a comunidade, vivam a militância e vivam a família. Não brinquem de forma nenhuma com os pobres. Não brinquem com o amor. Não brinquem com a política e não brinquem com o evangelho. Sejamos Páscoa na Páscoa. E na juventude, um fraterno grande abraço. Que a gente continue sendo jovens, que façamos da juventude esperança, força, doação, sonhos. Que a nossa juventude não encaduque antes da hora do comportamento e a nossa espiritualidade. Em segundo lugar, que saibamos abraçar a maioria das causas pela justiça, da libertação, da ecologia, da política e da paz. E em terceiro lugar, que sejamos apaixonados por Jesus Cristo, que sua palavra, sua vida é morte e ressurreição. Não esqueçam o que dizia o famoso poeta francês, Paul Claudel, que a vida de uma pessoa acaba sendo aquilo que se sonhou na juventude. Que não sonhamos alto. Então, que a gente possa sonhar definitivamente, mesmo com os tropeços, com as perdas no caminho, um outro mundo possível, um caminho novo, um caminho de construção e um caminho de libertação. Então, é com esse texto do Pedro que eu encerro minha fala e agradecendo de novo a esse espaço, mesmo que virtual, a sua importância e a sua profundidade que aqui tem visto nas falas desses jovens, assim como eu, que sonha esse outro mundo possível. Um abraço e obrigado, gente, pelo espaço. Nós agradecemos também, Pedro, as suas contribuições, e a gente fortalece muito essa ideia de roda, né? O que é essa roda dessa educação popular, né? Que é uma educação contextualizada, isso que a gente já trazia, né? Parte de um chão, parte de um lugar. As pessoas em roda, as pessoas conseguem se ver, conseguem se ouvir, ninguém é mais do que ninguém, todo mundo se coloca como igual, e eu acho que é esse o nosso sonho, é esse o nosso horizonte que a gente busca enquanto democracia, né? Enquanto vivência política, democrática. E falando em roda, a gente quer, como diz a música, né? Então vem, entra na roda com a gente sabe que a gente tem outros sujeitos no mundo aqui presentes, e a gente quer ouvir também esses sujeitos, porque a gente acredita nessa construção coletiva, e aí a gente queria convidar quem está aí para abrir o microfone, para comentar a partir das falas ou a partir da sua experiência, para fazer perguntas, para falar sobre essa nossa manhã, né? O que a gente tem a dizer sobre juventudes e democracia. Beleza, eu queria agradecer aí as palavras, né, de todas essas pessoas maravilhosas que trouxeram a sua experiência e a sua prática. Realmente, a gente segue cada vez mais nesses espaços, aprendendo muito com as juventudes do país. Justamente, a juventude não está em casa parada não, né? Está na rua e fazendo muita coisa, assim. Eu acho que eu gostei muito de uma ideia central, assim, acho que a Ingrid e o Pedro trouxeram mais fortemente, mas também na fala do Aécio e da Helene, que é um pouco essa questão da relação da cultura com a democracia, né? E às vezes a gente pensa na democracia como uma coisa abstrata, uma coisa geral, uma coisa fora do nosso território, fora do nosso dia a dia, mas na verdade a cultura ela é a primeira prática onde a gente pode experimentar a democracia no nosso lugar, né?
E acho que aí as perguntas que vêm, assim, numa avalanche de questionamentos são muito importantes, né? A gente se sente representado, a gente participa. Eu também acredito, como a Helene disse, assim, de que acho que a gente tem que pensar muito como é que é a democracia nos nossos espaços de educação, né? Porque às vezes a gente quer que as pessoas saiam de uma formação de 5, 10 anos na escola, na universidade, sabendo e fazendo democracia, mas elas passaram anos dentro de uma instituição que nunca deu uma experiência democrática para elas. Então, eu acho que a gente tem que fazer um pacto realmente de radicalizar a democracia nos espaços onde a gente está. E eu queria só uma licencinha para mostrar para vocês aqui uma iniciativa que também colabora com isso que vocês estão trazendo, que é a história do Encantar a Política. Se nem todo mundo conheceu, eu queria botar aí, né? Depois eu passo o link aqui no chat. Um grande grupo de organizações da igreja e fora da igreja se uniram para fazer essa campanha que chama Encantar a Política. Ela é uma campanha que ela está rodando o Brasil inteiro, e aí na página, então, vocês têm o caderno do Encantar a Política, que está super legal, tem um roteiro para trabalhos em grupo, mas também tem uma página que é de podcasts, onde também tem as lives. Provavelmente nós vamos estar por aí também daqui a uns dias, com essa live aqui, com esse encontro. Tem uma biblioteca, então Encantar a Política é um espaço, uma campanha muito interessante que busca trazer ferramentas para a gente poder fazer esse debate que vocês trouxeram também, com as intolerâncias, com a cultura, o Papa Francisco traz muito essa perspectiva da amizade social no contexto da Fratelli Tutti. Então, como é que a gente transpõe isso para a cultura e para a política num processo democrático tão polarizado como a gente vive hoje, né, no Brasil? Então, eu queria deixar a dica aí, marcar essa perspectiva que o Encantar a Política, essa campanha está trazendo para a gente, porque vale a pena dar uma conferida aí, quem não conhece. E muito obrigado mais uma vez. O pessoal de Santa Fé está lá querendo falar, né? Levantando a mão. Não? Havia alguém. A gente queria ouvir muito, hein, Santa Fé. A gente está aqui torcendo para que esse microfone seja aberto, assim como a gente quer escutar a Geise, o Paulo, o pessoal do Espaço Mais Manresa, a Catarina, do Fé e Alegria. A gente quer escutar todo mundo. E aí, enquanto alguém abre o microfone, eu queria só... Opa! Enquanto nada, meu amor. Esse povo é protagonista. Cala a boca, deixa eles falarem. É isso mesmo. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Vou virar a câmera aqui para mim, tá? Depois eu já viro para os jovens de novo. Tudo bem? Eu sou o David, sou educador aqui do Centro Santa Fé. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, da gente participar dessa roda de conversa aí junto com vocês. Um tema bastante pertinente e que a gente já vem trabalhando aqui com os jovens também, né? O nosso colega que falou antes de mim, o Pedro, ele falou sobre a educação popular, e esse é um dos temas que a gente aborda juntamente com eles aqui. Inclusive, a gente está realizando toda sexta-feira uma programação chama Papo Reto, né? Onde a nossa orientadora pedagógica, Juliana, ela ministra, juntamente comigo também, algumas conversas relacionadas à democracia, que foi o nosso último tema, né? E estamos criando com eles aqui como se fosse um grêmio, né? Aproveitando essa questão das eleições, não tem como a gente falar de democracia sem partir desse pressuposto, né? Essa festa da democracia que são as eleições, né? E a gente está criando aqui com eles uma espécie de um grêmio, no caso aqui é uma assembleia, onde eles mesmos estão trazendo ideias que a gente não tem aqui, propostas, temas para a gente trabalhar durante a sexta-feira no Papo Reto. Então, acho que essa é uma maneira que a gente está tentando aqui trazer com eles. O que eu ouvi deles aqui hoje é justamente essa... Acho que foi a Eleni que trouxe, né, essa questão da falta de diálogo dentro da escola sobre a democracia. E é uma falta que eles trouxeram aqui para a gente, que não se conversa, não se fala, né? A gente sabe também que dentro
da grade curricular hoje as matérias sociologia, filosofia, que deveriam tratar desses temas, estão sendo tiradas, né? Acho que justamente com o propósito de não criar esse senso crítico nos alunos, né? Então, a gente sente também aqui essa falta e a maneira que a gente está tentando suprir, né, tratar desse tema, é participando hoje dessa conversa com vocês e também, como eu disse, nas sextas-feiras, trabalhando isso com eles, né? De uma forma mais direta. A gente aqui trabalha a questão da diversidade, tem muitas correntes religiosas aqui dentro dos jovens, né? Católico, tem umbandista, tem evangélico, então a maneira que a gente sentiu, né, de trabalhar isso é justamente dessa forma democrática, né, respeitando essas diferenças existentes aqui e trazendo à tona para eles a importância, né, de falar sobre democracia, falar sobre política, porque vai diretamente ao encontro de como eles vivem em sociedade, dentro da comunidade deles mesmos, né. Então, acho que essa contribuição que a gente queria trazer e o agradecimento também pela oportunidade de participar junto com vocês aí. Massa, super valeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, será que alguém daí, algum jovem se candidataria para trazer essa experiência para a gente ouvir alguém falando sobre o Grêmio ou sobre essa proposta de Grêmio, de assembleia, como é que tem vivido essa experiência? E aí, de repente, pode ver aí alguém, enquanto a gente vai conversando aqui. Ah, que ótimo! Então, a gente aguarda aí esse microfone abrir de novo. Perfeito. Eu vou... Desculpa, tá? Cortar você. Eu vou pedir para uma aluna falar, ela quer falar assim, e aí, a hora que tiver a oportunidade, vocês avisam, a gente já coloca ela para falar aqui também. Pronto, tá, pois aí tu chama ela que já a gente já liga o microfone. Eu queria só reforçar essa fala do Luiz sobre o Encantar a Política. E aí é um conteúdo muito valioso, que tem várias falas do Papa Francisco. Eu tinha até separado uma, que é da Laudato Si, e é muito isso que a gente está conversando e que a gente deseja construir, né? Ele fala assim, é no número 157 da Laudato Si, eles fizeram esse recorte. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana, enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o desenvolvimento integral. É isso que a gente conversava, né, Paulo Freireano, sobre sujeitos no mundo, né, sobre a nossa participação. Exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, ou seja, todos, né, de forma especial a família enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, e nela, especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. Ai, Papa Francisco, né? Como temos que escutá-lo e fazer prática o que ele também nos convida. E aí, o pessoal do Santa Fé já consegue partilhar essa experiência para a gente ouvir? Se não, não tem problema, a gente vai escutando outros aqui. Tudo bem, gente? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Meu nome é Nicole, eu tenho 14 anos e eu faço parte aqui do Centro Santa Fé. Bom, eu queria debater, porque muitos de vocês estavam falando sobre as educações nas escolas e tudo mais. E, assim, como é que nós vamos crescer com a mente assim, se nem os professores ajudam debatendo com a conversa desse tipo? Fala sobre a assembleia que a gente está fazendo aqui, também aqui na Assembleia estamos decidindo várias regras sobre esse tipo de debate, né? Porque é muito importante, porque, como vocês falaram, como é que nós, hoje, jovens, hoje em dia, vamos crescer sendo que ninguém dá atenção para a gente. Então, essa é a coisa boa daqui da Assembleia, que
eles ajudam a gente demais, eles explicam, então é graças a eles que a nossa mentalidade está fluindo, sabe? Eu acho isso super legal. Deixa eu ter alguma pergunta. Alguma pergunta? Ela está falando, vocês não quiserem Eu tenho Sim, uma pergunta. Você lançou uma pergunta e eu vou lançar para os meninos, meninas e meninas aqui, né? Que se os professores não nos ajudam a debater, como é que a gente faz, né? E aí eu vou devolver para vocês. E o Ingrid, a Eleni, a Aécio, o Pedro, depois vocês comentam aí. Mas eu queria perguntar, como é que você se sente nisso, nesse contexto? Como é que você, enquanto jovem, se sente assim quando você não é ouvida? É como se eles colocassem alguma coisa na sua boca te calando, porque você quer falar e eles não deixam você falar com isso, sobre essas coisas. Porque hoje em dia você falar sobre política com algum jovem, ele fala assim, você é isso, é aquilo, vou te julgar. Então, quando você vai debater sobre isso, eles calam a gente, então é muito difícil. É isso, Lito. Obrigada. Bom dia, gente. Obrigada, querida. Mais alguém quer falar aí, é isso? Tem mais alguém querendo falar no Santa Fé, gente? É isso? Alguém mais quer falar do Santa Fé? Vem falar, Érica. Vem falar. Alguém quer falar, gente? Vem, Camila. Vem. Por favor, pessoal. Oba! Não, pode falar. Se apresenta, né? Tá todo mundo me ouvindo? Bom dia, meu nome é Camille e eu estou aqui representando o Centro Santa Fé. Sou uma das educandas, isso. E eu venho aqui falar sobre a infantilidade das pessoas da minha idade. Eu venho percebendo que as pessoas, principalmente da minha sala, que estão com brincadeiras muito infantis. Então, eu acho que se os professores, principalmente, não tomarem alguma iniciativa para fazer alguma coisa em relação a isso, eu acho que a nossa sociedade vai ser bem infantil lá na frente. E acho que não vai ter ninguém que tenha algum impulso firme de fato para levar o Brasil para frente. Vai ter só pessoas que vai votar errado, que não vai saber nem o que está fazendo, e vai algo do tipo. Falou bonito. É isso. Muito obrigada, viu, Camille? Você acaba de fazer uma coisa que é valiosíssima. Denúncia, né? Dentro da nossa construção social, que a gente fala do controle social, a gente anuncia muitas coisas, mas a gente precisa denunciar. Então, a gente estava falando, né? Não tem como não falar de voto nesse tempo e tal. E a gente falava também que essa questão do voto, ela é a culminância de uma construção social, de uma construção política. Mas que quando a gente elege as pessoas, a gente precisa cobrar delas. E a gente cobra pedindo, mas também denunciando coisas que a gente está sofrendo. Então, iniciar esse processo, né? A gente falava do início, do princípio, né, Eleni? E aí a gente falava também do processo que o Aécio trazia, né? Iniciar trazendo essa questão da denúncia dentro da sala de aula, né, de como é que a gente constrói relações harmoniosas, isso é política, isso é democracia também, isso é valioso demais. Então, eu desejo, eu espero que vocês continuem construindo essa que a gente chama às vezes de micropolítica, né, que é a política cotidiana, é o dia a dia que a gente precisa colocar, que vocês construam rodas de conversa para falar sobre o que está acontecendo na sala e que vocês cheguem a acordos e construam um bem comum a partir daí, viu? Muito grata por sua colaboração.
Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre mais ou menos o meu dia a dia também. E é verdade, tem que ser mais debatido nas escolas, porque, infelizmente, não é conversado. A gente vai para o mercado de trabalho sem saber como que funciona tudo. A gente vai entregar o currículo sem nem saber qual é o cargo de fato, ou saber como vai fazer aquilo. São tudo entregado nas nossas mãos sem a gente saber de nada. É isso, obrigada. Maravilhoso. Siga falando, siga dizendo. É isso. Gente, alguém mais daqui deseja colaborar, perguntar alguma coisa? Porque aí a gente já devolve a palavra para os meninos para responder a pergunta que veio aí do Santa Fé, sobre como é que a gente faz quando a gente não é escutado na realidade que a gente vive, no caso deles, né, sobre os professores. Alguém mais aí? Catarina, Geice, Pedro, vocês querem colaborar? Então, a gente devolve, a gente sente falta agora, o Espaço Mágico Manresa, eu estava tão aqui antenada na Camille falando que eu não vi que eles estavam se despedindo, mas a gente agradece muito eles, né? E pergunta para vocês, né? Como é que vocês sentem essa pergunta aí que veio do Centro Santa Fé? Posso começar? Uma partilha breve. Quando vem essa inquietação, né? Quando a gente fala de processo de mudança, e aí quando a gente pega o Luiz trazia muito isso, a gente pega um sistema que olha para o jovem, que olha para o educando, que olha para o aluno como sujeito que não tem história, é difícil de romper. É difícil de romper esse ciclo. E esse ciclo ele precisa ser rompido através, eu acredito muito numa palavra, através do mutirão, através do coletivo. Não é possível interromper a primavera cortando as flores. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Quando a gente fala desse processo que a gente vai encontrar com pessoas que não dão voz para a juventude, quando a gente falou há um tempo atrás sobre essa apropriação, é saber que os espaços onde vocês estiverem, independente da idade de vocês, vocês têm direito de voz. Vocês têm direito de fala. O professor, quando ele tentar calar, ou o educador, retomar que vocês são pessoas. Vocês são pessoas que têm propriedade do que eles estão falando. Então, uma coisa que a gente faz muito quando vai em atos, ou a gente faz essa discussão coletiva, de nunca fazer sozinho, mas fazer com outra pessoa junto. Porque parece que é só essa pessoa, por exemplo, só o Pedro que tem essa angústia de falar. Mas o Pedro é só a ponta, né, desse processo. Todo mundo tem essa sede. Então, a gente vai se deparar com pessoas que não acreditam, né? Estaria sendo mentiroso se falasse que não, todo mundo acredita, né, na fala da juventude. Não, pelo contrário, tem pessoas que não acreditam, que não dão espaços. E aí, romper isso que é importante. Romper que, por mais que a gente venha, né, da periferia, a gente tem história. A gente precisa ocupar esses espaços. Então, o que eu penso sobre isso, sobre esses professores ou sobre essas pessoas que a gente vai encontrar que não nos darão voz, é mostrar que a gente precisa ser resistência. Ser resistência é mostrar assim, eu vou falar e é importante falar. Eu me lembro de uma amiga minha, né, eu estava numa roda de debates sobre a questão de pensar políticas públicas para a comunidade LGBT. E aí foi falado, por que é importante fazer atos se as pessoas não escutam? Por que é importante fazer manifestação se não muda nada?
E aí, essa amiga, ela falou assim, a gente faz manifestação, a gente grita, mesmo que as pessoas não escutem, para mostrar que a gente está vivo, para mostrar que a gente está resistindo, para mostrar que a gente continua aqui, mesmo que tudo mostre que a gente não tem que estar aqui. Mesmo quando a gente for para o mercado de trabalho e chegar aqui lá, a gente vai ser julgado por conta do nosso bairro. Mas a gente se faz necessário ocupar esses espaços porque mostra que a gente existe. Não somos fantasmas, somos pessoas. E pessoas precisam existir. Pessoas precisam falar. Pessoas precisam se expressar. Então, para mim, é um ato revolucionário fazer isso. Essa ocupação do espaço de debate é um ato revolucionário. Então, acho que para mim é um pouco sobre isso. Espero que o pessoal de Santa Fé tenha contribuído, né? Ou senão a gente conversa mais para frente também, a gente troca contato e conversa mais também. Eu gostaria de fazer até uma lembrança na fala do Pedro com relação a isso. Ele fala sobre esperança. A gente não pode se enganar. A esperança, ela não pode ser esperança, como diz o Paulo Freire, ela não pode ser a esperança do verbo esperar. Ela tem que ser a esperança do verbo esperançar. Porque não adianta a gente ficar sentado e esperar que as coisas caiam nas nossas mãos. Tem uma mestra em Direitos Humanos que é referência, uma ex-aluna do Colégio Diocesano, que ela fala muito sobre isso. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que se questionar quais são os direitos dos direitos humanos e quem são esses humanos dos direitos humanos. É uma coisa a ser pensada e é uma pergunta que fica para que a gente possa entender qual é a importância de tudo isso. E com relação a vozes silenciadas, a realidades que nós vivemos, a gente tem que assumir esse protagonismo. Se colocar como pessoas que estão ali, não somente como ouvintes. A gente está ali para compartilhar conhecimento. Todo dia a gente aprende uma coisa, mas que a gente não perceba isso. Os professores, os educadores, os nossos guias, eles estão ali para ensinar, mas só que eles também aprendem com a gente. E o processo tem que ser mútuo. Então a gente tem que mostrar isso. E a gente consegue, porque a juventude ela tem um potencial muito grande. Então, o conselho que eu dou é mostrar das mais diferentes maneiras e também colocar a sua posição, independentemente de qual seja ela. Aqui a gente não discute se você é de lado A ou de lado B, mas a gente discute que você tenha direito a falar. E essa é a parte importante do processo. Então, eu acho que com essa questão também da micropolítica que foi falada, eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de citar quando a gente fala de micropolítica, a gente fala do Foucault, de biopolítica, tem uma frase que diz, micropolítica para a biopolítica, ou seja, essas atitudes pequenas, a gente possa ter uma política para a vida. E política para a vida, ela vai englobar tudo. Então, eu acho que é mais ou menos essa dica que eu dou para vocês e espero ter ajudado de alguma maneira. Quando, vendo aqui a pergunta, me veio a frase muito de uma feminista negra, que é a Audre Lorde, que ela fala que é transformar o silêncio em linguagem e ação. Então, qual é a ação que a gente pode fazer isso? E aí o Pedro falou muito da questão do coletivo do mutirão. Eu escrevi aqui farinhada, porque quando a gente faz a farinhada, no processo de fazer a farinha, a gente chama um monte de gente. E cada um ajuda, tem gente que sabe mexer para formar farinha, tem sabe que botar a massa no tipiti, então cada um tem um papel nesse processo. Então, quando a gente transforma em ação, a gente tem que se perguntar o meu papel nesse processo. E se reconhecer que o meu papel tem importância também nesse processo. E aí, qual seria a ação? Rodas de conversas, usar a tecnologia. A gente está numa geração que tem uma forma que consegue acessar essa tecnologia, consegue mexer nessa tecnologia. Como é que eu uso essa tecnologia ao meu favor, né? Aonde é que eu posso visitar para buscar esses materiais de informação? Ir atrás da juventude, dos adolescentes que estão discutindo crise climática, que estão discutindo o direito da população negra. E aqui tem um que eu gosto muito, que é o Tamo Junto Unicef, que é formado por adolescentes e jovens, então eles discutem diferentes pautas. Eles estão discutindo a crise climática, já discutiram a crise climática, discutiram a questão da saúde mental
para esses adolescentes e jovens, principalmente na retomada das aulas, nesse processo pós-pandemia. E agora eles estão discutindo também como é que você pode mudar a sua realidade, nem que você esteja no sofá. Vídeos e séries que eles estão discutindo esses papéis para os adolescentes e para a juventude. E também tem o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, que é também do Unicef, do selo Unicef, que é um espaço para os adolescentes dialogarem. Eu acho que buscar esses espaços também. E também fazer aquilo que o Pedro falou, que é se apropriar das ferramentas, dos documentos. Então, é buscar essas estratégias da gente se formar, se capacitar e principalmente atrás das pessoas que falam a nossa linguagem, assim, atrás da juventude, dos adolescentes que estão produzindo, que estão fazendo vídeos que usam a nossa linguagem. E isso perpassa, né, por uma organização de base aí na nossa sala do 1º ano, 7º ano, 8º ano, porque aí a gente faz o que o Aécio fala da política do dia a dia, que é discutir desde o problema está ali na nossa escola, que não estão discutindo democracia, a gente fazer essa política aí, que é também, né, essa participação no espaço que a gente está inserido. Então, se vocês estão vendo essa dificuldade na escola, esse é o espaço que vocês estão inseridos, qual é o papel de vocês para fazer essa transformação e fazer o silêncio, transformar esse silêncio em linguagem e ação. Pode ser através do Grêmio, pode ser nas sextas-feiras no Papo Reto, ou vocês mesmos façam uma roda de conversa e tragam uma temática para discutir. A gente, no nosso coletivo, deu as 5 pessoas do coletivo e um amigo nosso. Então, hoje a gente faz rodas de conversa com mais pessoas que estão fora da nossa bolha, mas as nossas primeiras rodas de conversa era mais amigo nosso que ia ali dar apoio moral. Então, passar por essa organização de base e transformar esse silêncio em linguagem, ação e ação transformadora. Bom, então alguém ainda deseja fazer algum comentário, trazer alguma questão? Aí pensando no nosso teto de 11h30, e aí a gente, se a gente ainda tiver alguma consideração, a gente traz, senão a gente faz uma rodada de despedida, né, de considerações finais, e a gente vai encerrando. Alguém ainda quer trazer alguma consideração? Pessoal, estão me ouvindo? Pedindo licença mais uma vez, tem uma educanda aqui que ela trouxe uma dúvida, né? E ela achou pertinente tentar compartilhar com vocês sobre tudo isso que está sendo dito também, né? Então eu vou passar a palavra para ela, tá bom? Só um momento. Bom dia. Bom dia, meu nome é Érica, tenho 14 anos. Você está me ouvindo? Então, Tá só um pouco baixo, Érica. Se tu puder falar um pouco mais alto, melhor. Mas estamos ouvindo. Eu só queria debater sobre o assunto, tipo, porque a gente está perdendo o nosso local de voz. Porque a gente, quanto mais a gente menos debata sobre o assunto de política nas escolas, na sociedade, a gente está perdendo nosso local de voz sobre as leis, sobre os nossos poderes, porque a gente está perdendo os nossos direitos, tanto sobre renda financeira, sobre educação e etc. A gente está perdendo nosso local de voz e os nossos direitos, né? Porque a gente não debate muito esses assuntos nas escolas, e quando a gente vai falar nossas opiniões, a gente é julgado por conta da nossa idade. Então, a gente meio que se cala por conta disso, a gente vai perdendo os nossos direitos pouco a pouco, porque a gente fica fácil para ser manipulado politicamente. Mas é isso mesmo. Falou bonito, hein? Só isso que não é pouca coisa, né, meu amor?
É muitíssima coisa. É só isso, em poucas palavras, mas de uma profundidade muito grande. Nós agradecemos muito você ter vindo falar, porque nós desejamos muito ouvir. E aí eu repasso, gente, jogo de novo a bola aí para vocês, de jovem para jovem, né? O que a gente coloca? E aí a gente já pode ir fazendo junto com a nossa fala, as nossas considerações finais, para a gente ir encerrando e não ultrapassar o nosso horário, tá bom? E aí quem desejar, nós que agradecemos. Quem deseja iniciar essa rodada de interlocução e de despedida, de considerações finais. Bom, eu vou então começar aqui agradecendo. Eu queria agradecer ao convite de novo, né, desse espaço que é importante, esse espaço que nos faz ver outras vertentes, outras realidades juvenis que existem, né, e permanecer à disposição para outros momentos, para outros convites também quando surgir. E também, em nome do Centro Mais, o Anchieta, eu convido, né, a quem quiser conhecer, aqui a gente tem bastante atividades aqui em São Paulo, do Centro Magis, e a casa é nossa, eu sempre penso nisso, a casa é nossa, ela precisa ser nossa. Então, sempre que quiserem vir conhecer o espaço, quiserem saber mais, siga a gente nas redes sociais também, para saber um pouquinho da programação aqui que a gente oferece para a juventude também. E por último, queria trazer uma fala, né, uma frase do Papa Francisco, em que ele fala: não deixe que outros sejam o protagonista da mudança. Vocês, jovens, têm o futuro. Peço-lhe que construam, que trabalhem por um mundo melhor. Então, que a gente siga trabalhando, que a gente siga partilhando, que a gente fez aqui, o conhecimento, e sabendo que a educação é popular, que a partilha é popular, e que é isso que faz essa ciranda, que faz esse processo ser bonito. É ouvir cada um e cada uma de igual para igual. Então, de novo, gratidão por esse espaço, a gente segue junto e revolucionando dentro dos espaços. Gente, eu queria finalizar minha fala dizendo que essa concepção negativa da política, ela serve basicamente, ela é boa para aqueles que se beneficiam, que a gente continue acreditando nessa visão negativa da política. E para isso eles invisibilizam as nossas vozes, eles silenciam as nossas vozes, porque para eles não interessa que a gente fale o que a gente vivencia, as nossas dores, as nossas boniteza, porque a gente resiste na boniteza, esperançando e construindo outros mundos possíveis. E isso, também lembrar que a nossa participação política ela não termina no voto, a política é feita no dia a dia. Passou outubro, a gente segue cobrando, a gente segue fazendo essa política do dia a dia, lado a lado, ombro a ombro, como nos ensina o movimento anarquista do qual eu fiz parte. E também a política é dizer que a política ela precisa ser tratada como arte. A gente tem que fazer a política a partir com a arte. Uma arte bem feita, uma arte bonita, colocando o anseio coletivo. É isso que nos diferencia, é isso que faz ser quem nós somos, é trazer o coletivo e buscar o bem comum. E para isso, trazendo a Ailton Krenak, que a gente continue contando histórias para adiar o fim do mundo, que a gente continue pensando em outros mundos possíveis
com o povo Yanomami, contando a história e fazendo a política da arte, do bem comum, a gente adia a queda do céu. Ou pelo menos ajude a segurar mais um pouco. É isso, muito obrigado e gratidão. Então, né, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite de estar aqui nessa roda de enriquecimento, né? E eu gostaria de deixar uma frase de reflexão, né? Você não pode me vencer. Eu sou o protagonista. Cada um é o protagonista da sua vida. Ou seja, até como uma certa resposta para o pessoal aí do Centro de Santa Fé, é aquilo. Você é protagonista das suas próprias escolhas. Mesmo que você não seja ouvido, procure aquele que é de acordo com as suas ideias e continue seguindo em frente. Não desista disso, não. Não desista de procurar o bem, de ter o melhor, porque você que vai ser o protagonista disso, né? Então, eu queria agradecer a essa participação, pela voz ativa e por tudo, viu? Obrigada, gratidão aí para vocês. Bom, primeiramente agradecer o convite, representar a Rede Jesuíta de Educação, representar o Colégio Diocesano, o Colégio São Francisco de Sales aqui de Teresina, é muito gratificante. E para finalizar, deixar uma frase aqui de um escritor americano, Peter Drucker, quando ele fala que o melhor jeito de prever o futuro é criá-lo. Então, vamos correr atrás de sermos protagonistas da nossa própria história. Quando falamos da nossa história, é a história que o Pedro fala do coletivo. Então, vamos atrás de sermos seres que vão tomar a frente. E quando eu digo tomar a frente, não é ser o centro, mas tomar a frente é você ajudar a quem precisa. Então, muito obrigado pelo convite. Espero ter compartilhado um conhecimento positivo para vocês e um bom dia a todos. Como eu disse no começo, né, é um privilégio estar com as juventudes, porque a gente sempre se engrandece muito, e aí queria agradecer muito a Ingrid, a Eleni, ao Aécio, ao Pedro, que nos inquietaram inicialmente, mas também queria agradecer o pessoal do Centro Santa Fé, ao Pedro, à Catarina, que seguiram, né, participando com essas nossas inquietações, dessa construção de um outro mundo que é possível, e a gente sabe que é possível porque a gente consegue ver, a partir do olho de cada um, a partir do rosto da juventude, né? Isso que a gente falava há pouco. É um mundo possível porque a gente consegue ver, a gente consegue tocar, e mais ainda, a gente consegue sentir. Queria agradecer também ao Luiz, aí, a partir do Olma, mas também a partir do Interredes, que propiciou esse espaço de escuta, de partilha, de construção e de fortalecimento. O pessoal também do Magis Manresa, né, o Guilherme, e a... Gente... E a... não, peraí. Não, gente, eu vou dizer o nome. Todo mundo precisa ser nomeado, né? Alguém? Luiz, me ajuda. Ao Guilherme. Eu vou te dizer. Nicole. Isso. Procurei aqui. Nicole, muito obrigada também. E para finalizar, eu acho que a gente estava em muita sintonia, os meninos trouxeram Bertold Brecht, né? E eu queria terminar com ele também. Foi muito na nossa fala, nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singela, e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Lembremos que somos humanidade que vem de humus, terra fértil. Coloquemos nossas sementes e façamos florescer. Obrigada.